prazer enorme que eu estou aqui para coordenar a mesa de dois colegas muito queridos, Leonardo Danziato e Sônia Raquel Conceição Oliveira. Uma mesa que foi intitulada pela jornada do corpo à letra. Nós vamos ter os dois trabalhos, primeiro o trabalho de Leonardo, depois o trabalho de Sônia, em princípio 20 minutos para cada um, e depois das duas apresentações, então, a gente vai abrir para os debates, para que os colegas também possam participar, opinar, contribuir, mais 20 minutos de debate e de discussão. Tá bom? Eu espero que seja um bom trabalho para todos nós, e vou começar, então, com Leonardo. Tá? Leonardo Danziato é psicanalista, é professor do programa de pós-graduação em psicologia da Unifor e é, para nosso grande prazer, participante do Espaço Médios. Então, o trabalho de Leonardo, ele intitulou Corpo, Gozo e Sintoma, ao Corpse, Gozo e Sintoma. Leonardo, com a palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria, inicialmente, parabenizar os colegas do MEBIOS pela 30ª jornada. Ontem, a Letícia, quando comentou, disse que se achava que fazia parte dessa história, e eu também vou plagiar a Letícia e dizer que eu também me sinto parte dessa história, porque frequento o MEBIOS desde o século passado, não é? As jornadas, eu não sei qual era a jornada a primeira vez que eu fui, mas faz tempo, não é? Então, eu tenho participado desde então. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui novamente, né? Agradecer pelo convite também. E, enfim, agradecer a todo o trabalho aí de transmissão que os colegas do MEBIOS fazem e parabenizá-los por esses 30, eu não sei se são 30 anos ou mais de 30, mas ou se são 30 jornadas. Bom, enfim. É a 30ª jornada, mas estamos no 31º ano de transmissão. Então, parabenizar pelo aniversário de 31 anos e de 30 anos da jornada. Tá bem? O trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que é um recorte de um trabalho um pouco maior, que eu tive que recortar por uma questão de tempo também, e aproveitei e fiz algumas mudanças, né? Então, é provável que algumas questões fiquem abertas, é bom que fica para o debate. Tá? Eu vou tentar ler rápido aqui por conta do tempo, mas depois a gente retoma as questões, tá bem? Bom, para que possamos acompanhar Lacan no percurso da sua obra, no que tange a articulação entre corpo, o gozo e o sintoma, vou partir dos deslocamentos operados no posicionamento do campo do gozo e na concepção da estrutura de linguagem. Podemos constatar que, num primeiro tempo da obra de Lacan, essa articulação entre corpo, sintoma e gozo apresentava-se a partir de uma confrontação entre os registros do simbólico e do imaginário, ficando o real numa posição de exclusão. Explico. O real até era sinalizado na sua definição como impossível ou na grafia de uma falta da estrutura como S de abarrado. Entretanto, Lacan ainda não retirava as consequências clínicas e teóricas dos restos da operação de significação, S1, S2, como que se produzia dessa impossibilidade. A criação do objeto A viria iniciar com essas preocupações. Corpo, gozo e sintoma estavam submetidos à batuta da significação do falo e do nome do pai, em suas lógicas de abalizamento significante da estrutura, apresentados como pontos de estofo, os pontos de basta. O gozo estaria saturado e submetido à instância fálica, ou entendido no âmbito de uma lógica imaginária de inércia com relação à dinâmica simbólica. Nessas circunstâncias, quando o gozo é concebido unicamente em sua transcrição pela instância fálica,
corpo e sintoma permanecem restritos à lógica simbólica da significação. A operação S1-S2 ainda era considerada como possível e S1 ainda não figurava numa posição de existência à linguagem, que é o que vem a acontecer depois, quando Lacan subtrai, né, faz essa destituição de um outro ao outro. Bom, desculpa, S1 ainda não figurava numa posição de existência à linguagem como um significante tout seul, todo só. Por isso mesmo, o sintoma era engendrado no campo do simbólico como uma metáfora, uma mensagem de ordem significante que buscava um deciframento. E o corpo como uma imagem narcísica produzida pelo efeito das identificações com os ideais simbólicos. No texto A Significação do Falo, podemos observar esse lugar privilegiado do falo como herdeiro de uma privação originária e que ancorava todas as possíveis significações do ser, sendo esse ser concebido como eternamente perdido por uma operação de entrada inaugural no campo da linguagem. Chamo a atenção para essa posição do ser como perdido de uma vez por todas pela operação de privação originária, para constatar que Lacan não retira muitas consequências dessa perda do ser nesse momento da significação do falo, né? E que retornará, esse ser, retornará na forma de um gozo do ser. A partir do seminário A Ética da Psicanálise, o gozo se apresenta na obra de Lacan na forma de um excesso e uma transgressão, exatamente para indicar a insuficiência do simbólico para dizer daquilo que não se deixa inscrever pela lógica significante. Trata-se do momento no qual se inicia um confronto direto entre o simbólico e o real. A partir daí, eu situo isso no Seminário 7, né? Tem vários colegas que situam isso em outro momento. Eu acho que a partir do Seminário 7 é que isso começa. A partir daí, Lacan vai se preocupar em dar conta dos efeitos da incidência do significante no real, muito especialmente dos resíduos que essa operação produz, constituindo o objeto pequeno a no seminário A Angústia. Mais adiante, no seminário A Lógica do Fantasma, Lacan apresenta pela primeira vez em sua obra uma nova problematização acerca do lugar do outro, do grande outro, situando no corpo. Também vai fazê-lo posteriormente em radiofonia. Chega a isso a partir da constatação de que é no corpo que se inscreve a marca do significante, as inscrições e as cicatrizes. Consequentemente, afirma que, abre aspas, não há gozo que não seja do corpo, em radiofonia, né? Contrariamente à tese freudiana do autoerotismo, Lacan impõe a ideia que o gozo sempre provém do outro pela intervenção ou invasão de caráter sempre sadiana. Kant com Sade. Essa problematização que confronta o significante e o real do corpo produz e sustenta um outro deslocamento fundamental, uma redução lógica do grande outro ao outro, que passa a ser entendido como o corpo e que viria a ser desenvolvida a partir do seminário de um outro ao outro. Ontem Aurélio falava disso, né, da redução que Lacan fez a partir do para-ordenado. O grande outro do simbólico vê-se reduzido à sua condição de operar uma grafia do real. Nesse deslocamento, o significante se transmuda em letra. Essa redução lógica do outro implica, portanto, a determinação de uma localização e uma função diferenciadas para a estrutura de linguagem. Como a função do significante se altera, já que disposta ante o real e não mais diante do imaginário, a linguagem transmuta suas funções, tornando a significação um efeito de semblante e promovendo sua função primária de recorte e escritura do real. Aqui se opera um deslocamento do significante para a letra e da linguagem para a língua. Tendo estabelecido o corpo como a superfície que porta a marca significante, e, portanto, como o que se situa como o outro do real, Lacan vai, nesse segundo tempo da sua obra, concebê-lo como um conjunto vazio,
o corpo. Trata-se do momento no qual o corpo deixa de ser concebido como uma imagem, ou melhor, como efeito, deixa de ser concebido unicamente como imagem, né? Ou como efeito da identificação com a imagem do outro, com id-a, e passa a se inscrever como um conjunto vazio. Partamos da constatação de que, na coalescência entre a linguagem e o corpo, um traumatismo, aquela brincadeira que Lacan faz no francês, né? Que trou é buraco, entre traumatismo e traumatismo, né? Então, um traumatismo se estabelece determinando que não há relação sexual. Considerando que o gozo se inscreve por uma invasão do outro numa lógica sadiana, a condição inicial do sujeito sempre é a de um objeto disposto diante do gozo do outro. Esse ataque proveniente do traumatismo precisa ser tratado pelo simbólico, modificando e evacuando o gozo do corpo. No seminário De um Outro a Outro, Lacan, partindo da dependência do sujeito diante da demanda do outro, esclarece que algo precisa ser feito para que haja um esvaziamento do gozo do outro. Se essa operação não se fizer, o outro se apresentará como um bloco de gozo intrusivo e devastador para o sujeito. O campo da linguagem só se constitui assim se tiver sido terraplanado e evacuado desse intolerável de gozo. Esses termos são do Lacan lá no seminário 16. Em radiofonia, Lacan vai descrever uma operação primária de incorporação da linguagem na constituição do corpo e a define afirmando que, abre aspas, o primeiro corpo faz o segundo por se incorporar nele. O primeiro corpo, o verdadeiro, que é a linguagem, faz com que o segundo aí se incorpore. Essa incorporação é a operação por onde se constitui o corpo do falacer, transmutando o soma, organismo, em corpo simbólico. Com isso, a linguagem corpsifica o corpo. Lacan faz uma brincadeira entre o corpus em francês e o corpus em inglês como um cadáver, né? E fala do processo de corpsificação do corpo. Pelo esvaziamento do gozo operado pela incidência do significante, a carne se negativiza na condição de -1, operando uma disjunção entre corpo e carne. Esse esvaziamento da carne, em sua dimensão real, demonstra a condição simbólica do incorporal. É a discussão que Lacan faz em radiofonia, não é? Temos aqui uma função significante fundamental que o diferencia da letra. O significante esvazia o gozo do corpo. A letra grafa, fixa o gozo do corpo como uma marca. Lacan utiliza-se da sepultura para ilustrar o processo de cadaverização do corpo. A sepultura demonstra como ele porta a marca, ele, o corpo, né, porta a marca significante e se constitui como um conjunto vazio. Ela mesma, a sepultura, é um conjunto lógico ao estilo de Cantor, o matemático, já que articula o corpo vazio com os objetos do seu gozo. Como um conjunto, congrega, ao mesmo tempo, corpo, corpus, o vazio incorporal e os objetos de gozo. Lacan faz esse comentário de como os antropólogos descobriram a dimensão simbólica da espécie humana quando descobriram a sepultura, né? Os objetos de gozo estavam lá juntos na sepultura. A partir do seminário 20, mais do que a mortificação e o esgotamento do gozo, Lacan vai privilegiar o efeito de gozo em sua incidência sobre o corpo. Entretanto, já não se trata unicamente de conceber o corpo como um conjunto vazio ou uma superfície de inscrição, mas como um lugar do gozo, um gozo do corpo que não se articula com o falo, mas com o isso freudiano. A partir daqui, o parletre, o falacer, deve tentar dar conta do fato de ter um corpo. O gozo ganha, nesse momento, seu caráter primário, uma dimensão de campo, onde o drama estrutural se encena. Primeiro é ter um corpo e não ter uma imagem. Né? Se no espelho o corpo era suportado por um pai, pelo falo,
e pelas identificações simbólicas e imaginárias, agora estamos situados num tempo anterior, quando o corpo é outorgado pelo dizer como um eco da pulsão. Nesse tempo anterior à unificação do espelho, a imagem, l'homme, que Lacan faz uma brincadeira com l'homme, né? Tem um corpo. L'homme tem um corpo. Ter um corpo, contudo, não engendra nenhuma posse, nem nenhum ser. Não se é o corpo, tem-se o corpo. Lacan vai esclarecer em Joyce o sintoma que l'homme tem um corpo, cujo gozo não é significante por pertencer ao mesmo tempo a três ordens, R, S, I. Nesse ponto, situamos o sintoma, aqui definido por Lacan, como um acontecimento do corpo, ou seja, como uma tentativa de cifrar esse gozo do corpo, encaminhando uma solução como um sentido para o real. É exatamente no noborromeano, quando o simbólico invade o real, né? E Lacan situa ali o sintoma. O sintoma passa a ser uma tentativa de fazer uma cifra de gozo, não cessando de se escrever no real, tal como define Lacan em A Terceira. Ele está incessantemente, ele tenta incessantemente dar um sentido ao real da não relação sexual, ficcionando e fixando aqui com X, né, que Lacan escreve a ficção com X, ficcionando e fixando o gozo através da letra. Na conferência em Genebra e em RSI, Lacan vai propor uma nova articulação entre o inconsciente e o sintoma. Partindo da definição de La Língua e seu materialismo, ele faz uma brincadeira, né, com materialismo e materialismo, porque mot em francês é palavra, né? Não dá para traduzir isso em português, é materialismo, com mot, palavra. Partindo da definição de La Língua e seu materialismo como a primeira marca da letra no corpo, que se apresenta na forma de uma equivocação e um gozo com a lalação, esclarece que o inconsciente e o sintoma se produzem e se estabelecem a partir de uma transcrição dessa originária equivocação de La Língua numa impregnação da linguagem. Quer dizer, o sintoma e o inconsciente já são uma decifração de La Língua. Ou seja, os sentidos sintomáticos vão se cristalizando na infância na forma de um saber inconsciente. Isso na conferência em Genebra. Retornando a Hans, pequeno Hans, define o sintoma como o efeito de sentido produzido pelo encontro do sujeito com sua realidade sexual, essa mesma da não relação sexual, e afirma, abre aspas, o inconsciente é uma invenção no sentido em que é uma descoberta que está ligada ao encontro que certos seres têm com a própria ereção. Entretanto, essa amarração de sentido não consegue decifrar todo o gozo do corpo, o que demonstra a insuficiência da linguagem e dos significantes falo e nome do Pai, e do próprio saber inconsciente na sua função de grafia do gozo. Uma cota de gozo, uma cota de gozo fica fora do trabalho linguageiro do sintoma, exigindo uma operação de outra ordem. Essa lamela, que é outro termo que Lacan utiliza, que situa a libido como um órgão não homogêneo ao gozo fálico, exige um tratamento de uma outra ordem que não a transcrição significante. Estamos diante de um deslocamento que vai conceber o sintoma não mais como um sintoma metáfora ou uma formação do inconsciente, mas como um sintoma letra que se apresenta no campo do real. Quando a operação de significação fracassa, desde o seminário de um outro ao outro, quando S1 não mais copula com S2, o sintoma vai se apresentar como um S1 tucel, todo só, no real, que na verdade existe ao inconsciente, na forma de uma letra que grafa e fixa o gozo no real. Se a gente observar no nó, por exemplo, a zona do sintoma existe ao inconsciente. É uma zona de existência ao inconsciente.
Esse S1 já não coabita com outros significantes na cadeia significante, mas se apresenta como existente ao inconsciente, como um campo que lhe dá consistência, já que a existência implica uma consistência e vice-versa. Sintoma e inconsciente são redefinidos e reposicionados em suas correlações. A partir da constatação do sintoma de Joyce, Lacan vai propor um outro trabalho possível com o gozo do corpo, que não se submeta nem se referencie à instância fálica ou à castração, ou mesmo ao nome do pai. Estávamos falando disso há pouco, né, no trabalho da Tatiana e no trabalho das colegas, né? Quer dizer, se seria possível isso, um outro trabalho que não se referencie à instância fálica ou ao nome do pai, por exemplo, né? Porque, na verdade, essa operação que eu acho que foi o que Lacan encontrou no Joyce, né? Porque, na verdade, essa operação vem lhes fazer uma suplência ao nome do pai, à instância fálica. Lacan vai redefinir a nominação como essa operação possibilitada pelo sintoma, e não simplesmente pelo sintoma. Como a estrutura de linguagem se demonstrou insuficiente na transcrição do gozo do corpo e para nomear o real, já que Deus não nomeou a bactéria, ele brinca com isso, né, no 23, diz que Deus chama Adão para dar nome aos bois, né, para nomear o real, mas ele diz que Deus esqueceu de nomear a bactéria. Como a estrutura de linguagem já se demonstrou insuficiente na transcrição do gozo do corpo e para nomear o real, já que Deus não nomeou a bactéria, o sintoma vem lhe fazer uma suplência possibilitando a dar um nome ao real. Para dizer dessa função de nominação, Lacan inverte o nome do pai e passa a considerá-lo como um pai do nome. Uma invenção aqui é necessária, produzindo um savoir-faire, ou como traduz literalmente o Harari, o Roberto Harari, no livro dele sobre o Joyce, um saber aí fazer. Essa nominação vai articular a palavra e o gozo não pelo sentido comum, mas pela grafia do gozo de la língua, inventando nominações. Por isso mesmo, possibilita ao parletre a fundação do seu nome próprio, elevando a uma condição de belo na forma de um escabô. Aurélio falava disso ontem, né? O escabelo. Em Joyce, o sintoma, Lacan demonstra como ele, o Joyce, né, pôde prescindir do nome do pai, utilizando-se do escabelo para elevar seu nome próprio, que queria que sobrevivesse como nunca. Com essa noção de escabelo, não se trata de encaminhar uma estética imaginária e narcísica como na lógica do espelho, mas uma forma do parletre embelezar esse buraco que o corpo do l'homme tem. Proponho, para finalizar, e para que fique como uma questão em aberto, que se trata de uma operação de fim de análise que eu achei por bem denominar de feminilizar o buraco, propiciando uma variedade de nominações e matizes muito próprios do feminino. Talvez essa seja a melhor forma de se identificar com o sintoma, amar a falta, bem dizendo esse feminino que se pode encontrar na condição de objeto que o gozo do corpo nos impõe. É matizar o buraco ou santomatizar o buraco. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, Leonardo. Obrigada pela precisão no tempo, que ótimo. Tive que cortar na carne, viu? Mas depois você aproveita. Vamos ter mais tempo para debater e eu acho que isso vai ser ótimo. Vamos lá. Tudo bem. Agora é o trabalho de Sônia Raquel da Conceição Oliveira, que é psicanalista, membro do Espaço Mébius, fundadora, junto com o grupo que iniciou o Espaço Mébius. E Sônia vai nos falar sobre o sujeito, o inconsciente e a letra. Com você, Sônia, a palavra. Vamos lá. Quero agradecer aos colegas que estão aqui até agora. Não sei se vou ser tão precisa no corte como Leonardo,
mas, enfim, vou começar o meu trabalho aqui. O meu título é O Sujeito, o Inconsciente e a Letra. Eu vou começar por Lacan, no Seminário 24, porque eu vou insistir nesse seminário, porque eu estudei muito esse seminário e ele ainda traz muitos enigmas para mim, muitas respostas e muitos enigmas. Então, eu vou insistir nesse seminário. Né? Vou falar do jeito que eu posso falar. Lancique, Sade, Linbevi, Salamor. Essa frase de Lacan, e o que eu inventei foi, em suma, para explicar, não sei bem o que isso quer dizer, para explicar Freud. Lacan diz que, para se constituir como analista, é preciso estar bestamente mordido, por Freud principalmente, isto é, acreditar nessa coisa absolutamente louca que se chama o inconsciente. Mais adiante, nesse seminário 24, ele vai dizer, digamos que com esse lance, que é de Lane Bevy, eu tento introduzir alguma coisa que vai mais longe que o inconsciente. Essa frase continua como um enigma para mim. O que seria ir além do inconsciente? E eu espero chegar à minha hipótese aí no final. Partindo desse enigma, o que não é pouca coisa, o meu desafio desejante hoje é linkar o sujeito, parece que eu trabalhei, né? O sujeito inconsciente e a letra em Freud e Lacan, que é o meu título, fazendo uma articulação com minha prática clínica, e que, se não der tempo aqui, depois na discussão eu apresento um recorte clínico, e mais, tomar como referência a declaração de Lacan, no texto Leitura Terra, declaração que, em sua opinião, deveria ser como um refrão para os psicanalistas, entre aspas, a escrita e a letra estão no real e o significante no simbólico. Mas, no mesmo texto, Lacan responde a essa questão dizendo, né, entre o gozo e o saber, a letra faria litoral, borda ao simbólico e ao real. Então, está no simbólico, está no real. Falando de nossa prática clínica, eu vejo no seminário 22, né, Lacan ligar inconsciente e sintoma, marcando uma especificidade de nossa prática, ao dizer que nossa experiência é do sintoma, porque sintoma é homólogo ao inconsciente. Por isso, ele define o sintoma como a maneira como cada um goza do inconsciente, na medida em que o inconsciente o determina. Lacan não diz que o sintoma é o inconsciente, mas é homólogo ao inconsciente. Homólogo quer dizer recíproco, que na matemática quer dizer faz uma passagem de algo para outra coisa, enriquecendo-a com elementos novos, sem que cada uma deixe de conservar sua capacidade ou identidade. Sigamos, né? Para Freud, sua maior descoberta foi o inconsciente. Em 1914, ele coloca o inconsciente como um dos pilares da psicanálise, ao lado do recalque, da sexualidade infantil, da pulsão, transferência e interpretação dos sonhos como parte da técnica. Ele queria declarar a psicanálise como uma criação sua, definindo o que é e o que não é psicanálise, tentando protegê-la do que chamava os falsos analistas. Freud fala do sujeito do inconsciente em sua obra como sujeito de desejo e gozo na análise e intenção e na vida cotidiana, porque para ele o inconsciente sobredetermina todos os nossos atos, escolhas e ações. Defende que existe o pensar inconsciente e o desejar não apreendido, afirmando o limite do eu. O homem não é dono nem de seus próprios pensamentos. Eu vou tentar falar do inconsciente de Freud pelo olhar de Lacan. No seminário 11, Lacan diz que Freud nos deu o tronco, o mastro, onde amarrar nossa prática, mas com conceitos em movimento a serem revistos. Nesse texto, ele vai falar do inconsciente como um dos fundamentos da psicanálise de sua praxis. Ainda nesse seminário, Lacan reconhece que o inconsciente de Freud, a partir dos textos sobre o capítulo 7 dos sonhos, os atos falhos e os xistes, nos indicam que a psicanálise introduz, segundo Lacan, outra coisa. Entre aspas, e é porque Freud lhe afirma a certeza que ele muda o mundo para nós. Lacan continua, não digo que Freud introduz o sujeito no mundo, mas direi que Freud se dirige ao sujeito para dizer o novo. Aqui, no campo do sonho, o sujeito está em casa, ou seja, no campo do inconsciente, o sujeito está em casa, mostrando que o sujeito não é o eu, o indivíduo, uma pessoa, não tem gênero, nem idade, nem cor, não tem substância, é evanescente, indeterminado.
Lacan diz que no sonho, no ato falho, no xiste, Freud demonstra o modo de tropeço, desfalecimento, rachadura, descontinuidade, vacilação, algo de estranha temporalidade. Considera que o núcleo da estrutura do inconsciente, a partir de Freud, é a ânsia causal, a falta, o buraco. Lacan mantém a noção do buraco pela via da linguagem do real em seus textos, quando ele fala no Despertar da Primavera, o sexual cava buraco ou faz furo no real, e no Seminário 24 ele retoma o Toro e diz que a estrutura do humano é tórica. Mas, a partir dos textos de Freud, ele diz que observa que o que se produz nesses textos de Freud, como produção do inconsciente, o que se produz nessa ânsia é sempre um achado com caráter de surpresa, como algo que se estatela, um reachado sempre a escapar de novo, evanescente, instaurando a dimensão da perda e da falta. Ele dá um exemplo disso com o seu próprio ato falho, no Seminário 24, quando vai escrever o discurso. Para Lacan, esse inconsciente, a partir desses textos de Freud, não tem nada a ver com a ideia de profundezas. Ao contrário, mostra-se pontual, evasivo, pulsante, inacessível à contradição, atemporal, indestrutível. Eu, pessoalmente, considero importante a relação que Freud estabelece entre o inconsciente e o infantil. Freud defende que a análise precisa se ocupar da importância, esse tempo da criança, desde criança de peito até os 5 anos, e prioriza o tempo de 0 a 3 anos como momento de maior capacidade para receber e produzir impressões, palavras ouvidas, experiências ou sensações vividas ou imaginadas. Para ele, são as impressões esquecidas ou não registradas como inconsciente que deixam as mais profundas marcas em nossa mente, com efeito traumático, tendendo à repetição, muitas vezes no nível das sensações e angústias sem palavras. Freud explica que essas inscrições no inconsciente são esquecidas, mas não são abolidas, porque são indestrutíveis. Muitas vezes, impossíveis de serem acessadas na análise, porque são da ordem do irrememorável. Pelo caráter atemporal do inconsciente, o infantil não se desfaz no adulto, mas permanece sendo aquilo que o mesmo reconstrói ou inventa no trabalho de análise. No Historial do Homem dos Ratos, Freud vai dizer que o inconsciente é o infantil. No texto dos xistes, Freud vai dizer que o infantil é a fonte do inconsciente. E ele explica, ao fazer um xiste involuntário, o pensamento mergulha no inconsciente para encontrar a pátria do seu primitivo jogo de palavras. E eu penso, será isso, Lalande, né? Freud diz que isso tem a ver com o inconsciente brincalhão, né? Talvez isso que a Aurélia fala, o saber brincalhão. Freud fala no alegre, né? Freud fala no inconsciente brincalhão. E é por isso que, às vezes, o analisante ri sem querer ao se ver pego de surpresa quando se revela uma verdade, às vezes até da hora do horror, né? Mas quando se revela, ele ri. Segundo Freud, nos xistes vemos um esforço em recobrar o antigo prazer do nonsense, sem sentido, antigo prazer com as palavras, inventando palavras novas com pedaços de palavras como familionário. Então, segundo Lacan, a novidade de Freud foi mostrar que o sujeito não é estruturado do modo que o eu, nos ensinando que a estrutura do inconsciente é a estrutura da linguagem. Ele diz, eu não disse que o inconsciente é estruturado como a língua, ou como a língua, mas como uma linguagem. Para Lacan, através dos xistes, a criação de um significante novo, sem nenhuma referência ao sentido, causando um nonsense, que nos xistes Freud nos mostra a submissão, a subducção do ser humano pela linguagem. Essa é a citação de Lacan. No Seminário 24, Lacan fala dos xistes como exemplo do jogo de palavras, jogo de significantes sem sentido, nonsense, como funcionamento do inconsciente. É nesse período que ele vai propor o inconsciente estudado como linguagem e falar que a letra é suporte do significante, né? Que fala dos efeitos da linguagem no sujeito falante, servo da linguagem, já que seu lugar já está inscrito através da cadeia significante e desejante desde seu nascimento.
ainda que seja apenas sobre a forma do seu nome próprio, né? Sobre a questão do nome próprio, Lacan observa, que ontem a Eliane falou, a Aurélia falou, a gente tem falado, o nome suporta ordens, imperativos, transporta indicações, determina destinos, forja projetos. Por isso, o nome é o mais impróprio que temos, porque nos põe outro, como grande outro, né? Frase de Lacan. Usando o suporte topológico da garrafa de Klein, Lacan aponta a posição do nome próprio no lugar de sutura entre a pele externa do interior e a pele interna do exterior. E eu achei muito interessante que a Aurélia falou disso ontem, que a gente fala na questão do final de análise, ou esse trabalho com o nome, né? Eu aproveito para mostrar algo que, no livro sobre topologia clínica psicanalítica, Lígia vai falar que Lacan usou o estruturalismo e a linguística, inventando a linguisteria, e começou a usar bobamente da matemática e da topologia para mostrar cientificamente o inconsciente de Freud e a noção de sujeito. E o objeto que ele usa para isso, né, são os objetos de superfície uniláteras, como banda de Möbius, coroscope, garrafa de Klein. E aí eu gostaria que Bruna pudesse passar aí uma imagem desse objeto, que eu acho que vale a pena a gente ver, né? Falamos aí um bocado. Vídeo ou é o PowerPoint? A imagem que a gente marca. Então, vamos vendo? Pode passar. Essa imagem para Lacan, né, vai falar sobre essa noção matemática do inconsciente, que não tem dentro nem fora. Está bem lento, né? Eu acho que não sei se vai ter condições de... Sônia, essa é a imagem, a Bruna... aqui, está ok. Está movimentando agora. É porque está lento, Sandra. Então, vocês viram? Não, porque não passou tudo. É porque a imagem passa o movimento, né? A banda de Möbius, mostra a banda de Möbius e mostra a garrafa de Klein, e mostrando essa tentativa de Lacan de matematicamente mostrar esse inconsciente que não tem dentro nem fora. É porque está lenta mesmo. Estão vendo aí? É uma forma de matematizar, né, esse inconsciente para Lacan, que não tem dentro, nem fora, nem o exterior, nem o interior. E também a questão do sujeito, que ele vai trabalhar também. Pronto, Bruninha, muito obrigada. Então, voltando ao texto, agora vamos mostrando isso, vamos à letra, rapidamente, porque vocês já falaram um pouco disso, mas a coisa mais importante que eu queria falar eram essas mudanças na teorização de Lacan sobre o inconsciente, o significante e a letra, né? No seminário 17, ele fala no discurso sem palavras, escrevendo os 4 discursos com letras e números,
apontando para a relação da letra com o real. Nos discursos, é a letra que comanda algo do real e do gozo e determina o laço social próprio de cada discurso. A partir dos anos 70, nos estudos sobre o real, né, algo vai mudando e Lacan começa a falar da letra no campo do gozo desvencilhado de sentido. Na terceira, ele vai dizer a letra é unicamente a partir daí que temos acesso ao real. Em Litura Terra, é esse texto que a gente já falou aí, né? A escrita, Laudinalva também falou, a letra é no real, o significante no simbólico, mas eu acho que depois Lacan dá uma resposta a isso, quando ele diz que a letra é o litoral, a borda do buraco no saber, e quando a psicanálise aborda o inconsciente, é a letra que desenha o buraco do saber. No seminário 16, de um outro, isso que a gente já falou aí, né, com a questão da matemática, Lacan vai falando de um inconsciente que se apresenta como uma linguagem, mas também letrificado, essa expressão inconsciente letrificado, né? Com esses uns desencadeados a partir da noção de enxame. Parece que, ao promover a letra sobre o sentido do significante, interessa a Lacan o fato do significante não possibilitar responder por tudo que se passa na análise. Então, é como se quisesse dar conta de outras coisas que não só o sintoma da análise, né? Então, esse pensamento de Lacan traz consequências para a clínica, não só nos casos que escapam à dimensão do sintoma, como exemplo de Joyce, né, da escrita de Joyce, como dos fenômenos psicossomáticos, mas também sobre a própria prática psicanalítica, eu acho, no que se refere à interpretação. Isso é uma coisa que me interessa muito. No seminário 19, Lacan fala que o interpretante é o analisante, mas completa. Isso não quer dizer que o analista não esteja ali para ajudá-lo, para impulsioná-lo no sentido de, entre aspas, ser interpretado. Ele diz que o essencial é que o analisante veja para além da significação, ao qual significante, não senso, traumático, irredutível, ele está como sujeito assujeitado. Na terceira, Lacan vai dizer que a interpretação implica no analista saber que o essencial está no jogo de palavras, no equívoco e não no sentido. Ele diz que o analista deve visar no jogo da letra real, como a língua pode se precipitar na letra e não no sentido. E no seminário 24, Lacan recomenda: vocês devem se inspirar na poesia para intervir, pois a interpretação tem que exercer a função de outra coisa, que une o som e o sentido, como Liane insistiu bastante hoje, né? A homofonia. E Lacan vai dizer: na medida que a interpretação justa extingue um sintoma, que a verdade se especifica como sendo poética. E eu acho também, trago uma parte do seminário 24, onde Lacan fala sobre a possibilidade da psicanálise ou da análise intervir, né? Então, ele diz o seguinte: o sintoma é real. É bem por essa razão, né, é a única coisa que conserva o sentido no real. É bem por essa razão que a psicanálise pode, se existe a chance, intervir simbolicamente, então só através, né, de intervindo simbolicamente, através da fala, para dissolvê-lo no real. Eu achei muito interessante essa frase de Lacan, porque é como se esse é um dos últimos seminários dele, e essa valorização que ele dá à fala, né, como o único instrumento que o analista tem, né, desde Freud, né? Eu queria trazer também, se der tempo depois, eu trago um recorte clínico sobre isso. Agora, eu acho interessante trazer o que Lacan fala no seminário 24 sobre o inconsciente, que é super importante. Ele diz: o inconsciente é uma entidade que eu passei a definir como simbólico, uma entidade com a qual é preciso saber se virar. Saber fazer aí não é igual ao saber absoluto, o real. Ele faz essa distinção, né? E ele vai dizer: o real tem a verdade, mas não fala. Então, teria que ser mesmo pelo simbólico, né? O inconsciente é o que faz mudar alguma coisa. É o que reduz o sintoma. Depois ele vai dizer: é do outro como portador do significante que se trata no inconsciente.
E ele vai dizer também se, no final de análise, seria se interpretar o inconsciente. Ele diz que não, porque o inconsciente continua grande outro, fazendo seus efeitos da vida do sujeito, né? Então, por isso que ele vai dizer que, no final de análise, a identificação é a identificação sintoma, saber fazer, ou saber se virar com isso, né? Que eu gosto dessa ideia de se virar, porque é vir a si, né? Agora, no RSI, é outro momento onde eu acho importante, fui pesquisando isso, né? Como Lacan escreve o inconsciente na cadeia borromeana. E aí, eu gostaria de colocar mesmo, se Bruna pudesse colocar aí também, Bruna, essa imagem do RSI que está na sua mão, eu acho que, inclusive, Leonardo falou sobre isso, e eu gostaria de passar aqui para vocês. Não, é do RSI mesmo, Bruno. Essa, sim. Então, nessa figura, né, Lacan vai falar assim. Estou voltando aqui. Nessa figura, a abertura do simbólico em reta infinita cede lugar ao inconsciente, que é considerado o real do simbólico. Real porque é impossível, né, acessá-lo pelo inconsciente, mas apenas entrevê o que não cessa de não se escrever na linguagem. Desse modo, o inconsciente está articulado ao nó borromeano pelo simbólico, né, também uma parte do real, à medida que ele apenas se deixa divisar via significantes. E tem um momento que Lacan diz a realidade humana é real simbólica. E eu fiquei sem... Por que ele não disse real simbólica imaginária, né? Mas, então, eu preciso voltar para terminar, eu preciso voltar à questão do seminário 23, que eu coloquei no início, né? O que seria ir além do inconsciente para Lacan. Aí eu quero registrar o que ele fala no seminário 23. No que chamo o real, eu o inventei. É algo que considero como sendo meu sintoma. Na medida, ele diz, né? Na medida em que Freud fez uma descoberta, a do inconsciente, podemos dizer que o real é minha resposta sintomática. No seminário 24, ele vai dizer: eu quebro minha cabeça contra um muro de minha invenção. É o que me aborrece. Eu me atormento com histórias da cadeia borromeana. Lacan diz que ele está embrulhado com sua invenção, inclusive quebrando a cabeça para ver como é que um nó de 3, ou alma 3, que é uma cadeia com 4 tetraedros, podem ser enlaçados borromeanamente. Mas o que a gente pode dizer é que a invenção de Lacan, então, foi, né, era a cadeia borromeana. Antes disso, esse alma 3, que ficou para mim como enigma também, ele vai dizer que não é somente o real, mas algo com o qual não temos nenhuma relação. Aí ele vai falar do S do grande outro barrado, desse buraco. E a gente pode dizer, então, que a invenção de Lacan foi a cadeia borromeana, o RSI, nodados, que ele chamou a estrutura o real. Parece que, inventando a cadeia borromeana, Lacan vai além de Freud, sabendo dele usá-lo para construir seu nome próprio, RSI. E eu termino perguntando, será isso? Será que é isso que Lacan chama ir além do inconsciente? Muito obrigada, fico aqui agradecendo a atenção de vocês. Então, eu vou encerrar agradecendo a Leonardo Oliveira, a Eliacim Fantasminha, a Inês Fantasminha, a todos vocês que estiveram presentes até agora, perguntando, escutando, debatendo, e convidá-los para continuarmos amanhã, a partir das 9h, com a próxima mesa, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada a Luana, aí na secretaria, a Fábio e a equipe nos suportando,
E até amanhã, então. Tchau, tchau. Obrigado pelas questões. Obrigado. Obrigado pelas questões. Obrigado, Até obrigado, amanhã. Leonardo. Mais Sônia. uma vez, nossa dupla. Vocês brilharam, hein?